Evangelho de João, capítulo 11, nós vamos ler do versículo 30 até o versículo de número 45. Amém? Diz-nos assim, irmãos: ainda Jesus não tinha chegado à aldeia, mas estava no lugar onde Marta o encontrara. Vendo, pois, os judeus que estavam com ela em casa e a consolava, que Maria apressadamente se levantara e saíra, seguiram-na, dizendo: vai ao sepulcro para chorar ali. Tendo, pois, Maria chegado aonde Jesus estava e vendo-o, lançou-se aos seus pés, dizendo-lhe: Senhor, se tu estivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Jesus, pois, quando a viu chorar, e também chorando os judeus que com ela vinham, moveu-se muito em espírito e perturbou-se, e disse: onde puseste? Disseram-lhe: Senhor, vem e vê. Jesus chorou. Disseram, pois, os judeus: vede como o amava. E alguns deles disseram: não podia ele, que abriu os olhos ao cego, fazer também com que este não morresse? Jesus, pois, movendo-se outra vez muito em si mesmo, foi ao sepulcro, e era uma caverna, e tinha uma pedra posta sobre ela. Disse Jesus: tirai a pedra. Marta, irmã do defunto, disse-lhe: Senhor, já cheira mal, porque é já de 4 dias. Disse-lhe Jesus: não te hei dito que se creres, verás a glória de Deus? Tiraram, pois, a pedra, e Jesus, levantando os olhos para o céu, disse: Pai, graças te dou por me haveres ouvido. Eu bem sei que sempre me ouves, mas eu disse isso por causa da multidão que está ao redor, para que creiam que tu me enviaste. E tendo dito isso, clamou com grande voz: Lázaro, vem para fora. E o defunto saiu, tendo as mãos e os pés ligados com faixas, e o seu rosto envolto num lenço. Disse-lhe Jesus: desligai-o e deixai-o ir. Muitos, pois, dentre os judeus que tinham vindo a Maria e que tinham visto o que Jesus fizera, creram nele. Bendito seja o nosso Deus, irmãos. Meus irmãos, o que eu quero falar com os irmãos nessa madrugada é um exemplo claro, não é, que está nesta passagem. Os irmãos vejam que Jesus, conhecendo a Lázaro e a sua família, e Lázaro enfermando, Jesus, sendo avisado disso, não foi de imediato até Lázaro. E como nós lemos e conhecemos essa história, nós vamos perceber, que Lázaro, claro, vai falecer e vai ser levado então ao sepulcro. E quando Jesus então chega na aldeia, como foi narrado aqui por João, quando Jesus chega até a aldeia, então o que ele encontra é este quadro de Lázaro morto. E Jesus, ele vai na tua natureza humana e se entristece por este fato. E aí nós temos, o menor versículo da Bíblia: Jesus chorou. Chorando, claro,
as pessoas viram, falaram, disseram o quanto ele amava Lázaro. E alguém ali que estava ali, né, disse: puxa, tendo dado vista aos cegos, não pode, né, fazer algo por ele? Os irmãos notem que esta expressão é uma expressão que coloca Jesus em um grande patamar. Porque dar vista aos cegos, isto é uma obra exclusiva do Messias. Quando nós olhamos para Isaías 61, lá está declarando a obra do Messias. E esta obra é dar vista aos cegos. Você pode olhar para o Antigo Testamento e você vai ver que os profetas puderam ressuscitar pessoas, mas nenhum deles deu vista aos cegos. Então, quando eles dizem isto, ele está colocando Jesus em um grande patamar. Porém, Jesus ainda não tem se manifestado em relação a este fato de Lázaro. Então, até então, o que parece é, Jesus, ele demorou vir, e com isto levou o Lázaro à morte. Então a irmã de Lázaro vai dizer: Senhor, se o Senhor tivesse aqui, meu irmão não teria morrido. Mas os irmãos notem que já havia 4 dias que ele havia falecido. Então, quando Jesus vai até o lugar aonde estava Lázaro, aonde estava o sepulcro, não é que eles dizem que era uma caverna. Então, quando Jesus chega até este lugar, Jesus faz uma oração, não é? Que está no versículo 41 e o versículo 42. Quando ele diz: Pai, graças te dou por me haveres ouvido, porque eu bem sei que sempre me ouves. Mas ele diz, não é? Estou dizendo isto por causa destes que estão ao redor, para que eles saibam que tu me enviou. Então os irmãos, vejam que Jesus está fazendo uma oração. Nesta oração ele está já agradecendo a Deus: Pai, eu te dou graças por me haveres ouvido. Mas os irmãos podem notar na narrativa bíblica que Jesus está orando, Jesus está agradecendo ao Pai, está agradecendo ao Pai por ter ouvido a Jesus. Porém, o Lázaro está morto lá dentro do sepulcro, não é? Então, você olha e vê Jesus agradecendo a Deus e agradecendo por Deus ter ouvido a tua oração. Porém, o milagre ainda não aconteceu. No âmbito terreno, o Lázaro continua morto, continua dentro do sepulcro, mas ele está agradecendo a Deus. Então, aqui fica bem claro, irmãos, que existem 2 reinos: o reino espiritual e o reino material. E o que move o reino material, do qual nós fazemos parte e estamos aqui hoje, vivendo neste reino, mas o que move é o reino espiritual. E por que o que move é o reino espiritual? Porque tudo partiu de Deus, e Deus, Ele é Espírito. Então, se tudo parte dele, para que as coisas materialmente acontecessem, primeiro elas têm que acontecer no âmbito espiritual. Então os irmãos vejam que quando Deus criou os céus e a terra, primeiro houve a sua palavra, e a palavra, como diz em Hebreus,
ela veio e foi trazendo a transformação para o mundo material. Todo o propósito da terra, propósito do homem, tudo aquilo que está no âmbito material, um dia, primeiramente, aconteceu no âmbito espiritual, porque tudo veio de Deus e partiu então da vontade de Deus, que é Espírito. Então, para isto, irmãos, nós precisamos compreender como funciona a nossa vida aqui no âmbito terreno. Para nós vivermos uma vida de fato, que possa glorificar a Deus, mesmo nós estando no âmbito terreno, nós temos que estar no âmbito espiritual. Nada acontece no material sem acontecer primeiro no espiritual. Então nós, como crentes, como cidadãos que dizemos e que aceitamos um dia Jesus e dizemos professar o teu nome, nós temos que primeiramente fazer parte deste reino. Se nós queremos ver as coisas acontecerem no material, primeiramente nós temos que ir até o espiritual. Então, se nós de fato alcançarmos o reino espiritual, de tal forma que nós pudermos ter uma comunhão com o Senhor deste reino, então certamente nós veremos a tua vontade e a realização de todo o teu propósito se cumprindo no âmbito material. Não há como fugir disso. Não tem como nós queremos forçar no material sem antes tocar no espiritual. Então, é aí que entra uma vida consagrada. É aí que entra uma vida de oração. Porque se nós apenas vivermos uma vida material e tentarmos conduzir a igreja espiritualmente, aparentemente nós vamos levá-la a algum lugar. E muitas das vezes, irmãos, nós vamos até ver muita gente dentro das igrejas, porém, sem ser a vontade plena de Deus. Nós estamos caminhando ou levando uma igreja dentro de uma esfera material apenas. E nós não vamos ver nenhum aspecto do reino espiritual se manifestando nesta igreja material. Então, nós podemos levar uma igreja de uma forma que nós falamos de Deus, de uma forma que nós cantamos, de uma forma que aparentemente podemos falar que somos igreja, mas nós não vamos ter nenhuma ligação com este reino espiritual. O que acontece é que as pessoas aprenderam a fazer de uma forma que pareça que aquilo é espiritual. Então hoje nós encontramos uma mistificação do poder de Deus e da espiritualidade. Mas o que acontece? A espiritualidade, o reino espiritual, ele vai se manifestar. E ele se manifestando, então haverá uma mudança, uma interferência no reino material. Ou seja, se nós olharmos para a história dos avivamentos, nós vamos ver que o avivamento é Deus interferindo no curso natural da religião. A religião está funcionando e aparentemente ela pensa que está glorificando a Deus, mas quando vem um avivamento, ele rompe com a religião e Deus começa a se manifestar com um grande poder. Então o que é isto? É que o espiritual então ganhou lugar no que é material. Então os irmãos podem observar que nesta passagem que lemos, Jesus, ele está vendo
a irmã de Lázaro, as irmãs de Lázaro, os judeus que estão chorando ali. E ele, antes de dar o decreto para o âmbito material, Jesus não chegou lá primeiramente e fez uma oração já dizendo: olha, agora Lázaro vem para fora. Ele não fez esse tipo de coisa. Ele não é como a modernidade, a igreja moderna. A igreja moderna, se ela encontra alguém enfermo, então ela logo vai até a pessoa, então ela fala algumas palavras e decreta e tal, e ele acha que tem que ser curado porque foi feito isso. Mas veja o que Jesus faz. Antes de Jesus falar com Lázaro, primeiro ele fala com o Pai. O que ele está demonstrando é que primeiramente este reino precisa ser movido. Este reino espiritual, ele precisa ser tocado. E a autorização para as coisas no material funcionar depende do âmbito espiritual. Então, Jesus, primeiramente, ele fala com o Pai. Ele vai pedir primeiramente ao Pai. Ele não vai pedir a enfermidade que vai embora, ou que a pessoa seja curada. Primeiro ele fala com o Pai. E ele, recebendo a resposta do Pai, então ele faz uma oração agradecendo ao Pai. Então agora, no âmbito material, ele tem a autorização de Deus ou do reino espiritual para poder então interferir no curso natural aqui. Por que o curso natural? Porque é natural que o homem morra. É natural que isto aconteça. Porém, Jesus aparece com a autorização do céu para interferir no curso natural. O que é isto? Na verdade, isto é uma vida de poder. Porque quem pode fazer esta interferência se não há uma vida de poder? Então o poder, ele não está no âmbito material, o poder está no âmbito espiritual. Então, o que a igreja precisa ser levada a crer neste tempo do fim? Que se nós começarmos a ter um contato, se nós começarmos a ter contato com o âmbito espiritual, de tal maneira que nós, mesmo vivendo no material, possamos fazer parte deste reino espiritual, certamente nós traremos o poder que há naquele reino para este natural. E conseguiremos interferir então no curso natural da religião. Porque qual é o curso natural da religião? A religião, meu irmão, eu digo, ela é uma praga. A religião é uma das piores coisas que existe no mundo. É só os irmãos darem uma olhada na Idade Média. O que a religião fez? Em nome de Deus, se matou pessoas. Em nome de Deus, a igreja cometeu diversas atrocidades. E por que isto? Porque era apenas uma religião. Era um poder que estava, mas no âmbito material. Não era um poder que estava no âmbito espiritual. Quando o poder está no âmbito espiritual, ele não mata ninguém fisicamente, mas ele mata a carne e ressuscita o espírito. É isto que ele faz. Veja Jesus. Jesus nunca empunhou uma espada. Jesus nunca precisou empunhar uma espada. As mensagens de Jesus transformava o pecador, matava a carne e fazia com que o espírito fosse vivificado. E agora aqui ele tem o Lázaro morto. Então, antes
dele fazer qualquer declaração, ele vai buscar primeiro o reino espiritual, aonde está o reino de poder. Então, após ele ter a resposta de Deus para aquilo que ele havia buscado, então ele tem a plena certeza do que ele pode fazer espiritualmente. Nós precisamos disso, irmãos. Nós precisamos ter esta ligação com Deus, de tal maneira, irmãos, que Deus comece a direcionar as nossas vidas para nós interferirmos no âmbito material, seja ele em qualquer aspecto. Por isso eu estou dizendo que o poder é necessário, e o poder ele só vem do âmbito espiritual. O âmbito espiritual é o criador do material, e não o material o criador do espiritual. Então o âmbito espiritual, ele é a fonte, ele é o poder para que a vida possa ser vivida no âmbito material. Então veja que Jesus, quando ele dá graças ao Pai, o Lázaro ainda está lá dentro, ainda está lá no sepulcro. Eu fico pensando, imagine as pessoas que estão em torno de Jesus. Jesus orando e dizendo: Pai, te dou graças por me haver ouvido, que eu sei que o Senhor sempre me ouve, mas eu estou dizendo isso por conta desses que estão ao meu redor, não é? As pessoas estão lá dizendo: viu, ele deu vista aos cegos, será que não pode fazer nada por ele? Ele está aí chorando também, certamente ele não pode fazer nada. Mas depois de fazer esta oração, será que as pessoas ficam pensando, não é? Mas por que ele está orando e agradecendo? Porque o Lázaro ainda está morto lá dentro. Mas Jesus, irmãos, ele já estava com o poder, com a autoridade que ele havia buscado do Pai. Então ele diz ao Lázaro: Lázaro, venha para fora. E o Lázaro, ouvindo a voz do Senhor, sabe Deus aonde estava Lázaro? Os judeus têm teorias, mas não sabemos ao certo aonde estava. Mas a voz dele foi ouvida. Certamente o âmbito espiritual, aonde estava fora do corpo já, o homem espiritual chamado Lázaro, teve que ouvir a voz do Senhor e voltar para aquele corpo dentro do sepulcro. Então, isto foi um poder manifesto sobre ele. E se nós, irmãos, de fato, crermos neste âmbito espiritual e vivermos e tocarmos nele e falarmos com o Senhor deste reino, de tal maneira que ele vai nos direcionar e nos conduzir e nos dar poder para interferir no curso natural da religião. É isto que nós precisamos, irmãos. Eu garanto aos irmãos, a enfermidade não terá lugar em uma igreja cheia de poder, ainda que a cura não seja a busca primordial da igreja. Mas se a igreja alcançar este ponto, certamente as pessoas serão curadas. Se nós alcançarmos este ponto, nós não teremos dificuldade em dizer às pessoas que aqui pode ser o lugar aonde elas serão curadas. Nós não teremos dificuldade. Mas hoje, irmãos, não é? Eu sei que há um receio de cada um de nós. E às vezes nós dizemos crer, mas não cremos. Eu sei que não cremos. E por que não cremos? Porque para nós crermos também é necessário poder. Porque se nós dissermos que apenas cremos, mas se não for movido pelo poder, isto não é uma fé, isto é apenas
um ensino de que Deus pode fazer todas as coisas, mas não uma crença de que Deus pode fazer todas as coisas. Então, por isso que eu estou dizendo, nós precisamos tocar no âmbito espiritual. O pastor Clendene, em uma das lições da Escola de Cristo, ele diz que num culto de quarta-feira, uma irmã que congregava lá, o seu irmão teve as 2 pernas amputadas num acidente de trem. E a irmã viu que ele não ia morrer, apenas perdeu as 2 pernas. Então, no culto de quarta-feira, ela mandou um bilhete, entregou no púlpito e o pastor leu. E lá estava escrito: pastor, eu quero que a igreja concorde comigo, que o meu irmão sofreu um acidente de trem e perdeu as 2 pernas. Eu quero que a igreja concorde comigo e ore comigo para que Deus coloque as 2 pernas no meu irmão. Então ele disse que, olhando para a igreja estava olhando para a irmã e pensando: esta irmã deve estar louca. Mas, irmãos, nós olhando para a Bíblia, nós vamos ver um homem que tinha uma mão ressequida, e Jesus o chamou e mandou que ele estendesse a mão, e a mão dele foi curada. Nós vamos ver um cego que Jesus o chamou, e um desses pregadores agora moderno disse que Jesus não precisava pegar o barro e pôr no olho do homem, porque era só Jesus falar. Jesus fez coisas desnecessárias. Um pregador moderno agora disse isso. Mas, segundo a tradição, aquele homem, ele não tinha o globo ocular. E Jesus vai pegar a mesma matéria-prima de que o homem foi feito um dia, que é do pó da terra, e vai formar o globo e colocar nos olhos dele e dizer: agora você vai para ser curado. Então, ele, irmãos, pôde dar olhos a quem não tinha olhos. Ele não apenas deu vista ao cego, ele deu olhos ao cego. Ele trouxe o braço pleno daquele homem que estava ressequido. Mas em algum momento a igreja foi levada a crer que existe alguma coisa que Deus não pode fazer. E esta coisa que nos levou a este lugar é por causa desta falta de ligação com o reino espiritual. A falta de contato com o reino, de conhecimento deste reino espiritual, nos leva a crer que tudo está no material. E se acontece no material, não tem como interferir. E aí, irmãos, a fé da igreja fica uma fé doente, uma fé apenas fundamentada nas coisas terrenas, nas coisas materiais. Não é o que acontece hoje? Não, você precisa de Deus para ter isto, você precisa de Deus para alcançar aquilo, você precisa de Deus para ter uma vida de vitória, você precisa de Deus para isto, porque não conhece o reino espiritual. Então veja que esta irmã, ela cria que se a igreja concordasse com ela, então naquele concordar da igreja, eles poderiam orar e Deus
trazer então as pernas para o teu irmão. Mas boa parte da igreja não cria. Recentemente, eu ouvi também um testemunho de alguém no estado do Paraná, um homem com uma ferida no braço, e quando ele se apresentou até a igreja, o pastor chamou ele à frente, pediu que as crianças da igreja orassem por ele, e que as crianças não parassem de orar até que o braço sarasse ali à vista de todos. Então veja, irmãos, há pessoas que de fato têm uma ligação com o âmbito espiritual. E o que nós precisamos, irmãos, é voltar para este lugar. Porque hoje nós fomos levados, e os irmãos podem dizer que não, mas eu posso provar aos irmãos que sim. Nós fomos levados a um lugar onde parece-nos que há coisas que Deus não pode fazer. E por que isto? Às vezes nós dizemos, não, eu creio que Deus pode fazer isso. Mas a nossa atitude não diz que crê. É apenas uma fé ensinada, não é uma fé praticada. O que é uma fé ensinada? É vocês irem para o curso de teologia e o pastor, o professor, falar, não, Deus pode fazer tudo. Mas no teu coração, aquilo não é convicto. Aquilo não é a verdade. Por quê? Porque Ele pode fazer tudo, mas eu não posso fazer tudo sem estar nele. E Ele, para fazer tudo, Ele vai fazer mediante alguém que tenha uma vida de poder. Então, Ele é todo-poderoso, sim, e Ele vai ser todo-poderoso em nós, mediante alguém que coloque a tua vida neste âmbito espiritual. Então aí as coisas irão funcionar. E eu posso dizer aos irmãos, por que nós não cremos plenamente nisso? Porque a nossa mente, ela nos leva a temer o mundo espiritual. Nós não temos coragem de nos entregar verdadeiramente ao âmbito espiritual. Nós não temos. E nós, por não termos esta coragem e esta convicção, então nós limitamos o reino espiritual. E nós mesmos dizemos, eu vou até aqui. Eu posso dizer aos irmãos, poucos irmãos aqui, né, ou talvez ninguém aqui, já orou por um defunto. Não, eu vou lá e vou orar, e eu sei que ele vai ressuscitar. Por que isto? Porque nós dizemos, não, vou orar para Deus curar. Para Deus curar. Porque isso ainda está no âmbito material. Agora, depois que morreu, puxa, que pena, vamos lá fazer o velório. Por quê, irmãos? Porque nós não cremos plenamente. Esta é a verdade. A vida de poder, a vida de comunhão com o âmbito espiritual é que vai nos fazer, irmãos, romper estas barreiras da fé verdadeiramente. Não uma fé ensinada. Todos nós cremos que Deus pode fazer qualquer coisa, mas isto é ensinado. Agora, quando o poder estiver em nós, então aí será a fé de verdade. E nós poderemos manifestar esta fé. E eu digo aos irmãos, se nós cremos verdadeiramente nisso, por que as coisas não acontecem quando nós oramos? Nós podemos dar testemunho. Não, eu já orei por uma pessoa, pastor, ela ficou curada. Eu já orei também por outra, ela ficou curada. Pastor, eu já sim. Mas quando? Quando isto? Isto acabou. Isto ficou aonde? No passado. E por que hoje não está acontecendo? Porque a nossa fé não é autêntica. Porque ela não está neste âmbito. Ela está neste âmbito.
É uma vergonha para um pastor dizer: não, vem cá, meu filho, eu vou orar por você, você vai ficar curado. É claro, ele tem que dizer isso. Mas, às vezes ele ora, ou a maioria das vezes, né, ele ora e a pessoa vai embora com a mesma enfermidade. Então, é isso que eu estou dizendo. Esta fé não é plena. Alguma coisa está hoje que não nos deixa alcançar este plano espiritual. E o que é isto? A nossa falta de contato com Ele. E nos leva para um tipo de incredulidade. É claro que não é uma incredulidade como a do mundo, porém é uma incredulidade religiosa. Nós cremos em Deus, falamos de Deus, mas a nossa fé não alcança o reino espiritual. Não é? O próprio pastor Clendene, ele diz isso, que um dia uma mulher liga para ele de madrugada e diz para ele: você é o pastor Clendene? Ele diz: sim, sou eu. É o senhor que diz no programa da rádio que Deus pode fazer tudo? Ele diz: sim, este sou eu. Ela diz: então eu quero que o senhor ore pelo meu filho. Então ele pergunta: o que está de errado com o teu filho? E ela diz para ele: ele está morto. Então ele pensou que ele tinha acabado de morrer. Então ele disse para ela: então por que você não vai até os vizinhos e chame os vizinhos para te ajudar? Ela disse: o que eu vou dizer para os vizinhos se eles não creem em nada? Então ele perguntou: teu filho está aí? Ela disse: não, ele não está aqui, ele está no cemitério. E ele perguntou: quanto tempo faz que o teu filho morreu? E ela disse: 3 anos. Fazia 3 anos que o filho dela estava morto. E ela estava ligando para ele, pediu para que ele orasse, para que Deus trouxesse novamente à vida o filho dela, que havia morrido há 3 anos. Eu digo para os irmãos, se isso acontecesse conosco, o que nós íamos dizer? Aí nós íamos nos recorrer à teologia. Nós íamos dizer, como a irmã de Lázaro disse: Senhor, eu creio que ele ressuscitará na consumação dos séculos. Ela tinha uma aula de escatologia para dar. Se fosse nós íamos dizer: viu, não, irmã, já morreu, deixa ele para lá, já morreu já faz 3 anos, deixa ele para lá, né? É até uma heresia nós orarmos por ele, tal, porque ele já morreu já faz 3 anos, não é verdade? Olha, irmã, tenha certeza, teu filho morreu em Cristo, um dia ele vai ressuscitar, fique tranquila, irmã. Ainda um dia você vai ver o teu filho e vai fazer uma pregação ainda bonita para ela. Mas o pastor disse que quando ele ia começar a explicar, Deus disse para ele: não me diminua. Não deixe essa mulher pensar que eu não posso ressuscitar o filho dela. Os irmãos imaginem. Então ele disse que Deus disse para ele: deixa eu te lembrar, pregador, quando o meu filho saiu do túmulo, pessoas que já haviam morrido há muitos anos saiu com ele de lá. Então não me diminua diante desta mulher. Ela não está pedindo que você ressuscite ele. Ela está pedindo que você ore para que eu o ressuscite. Eu digo aos irmãos, será que nós conseguimos alcançar isto, meus irmãos? Será que nós conseguimos acreditar a tal ponto
em Deus desta maneira? Nós precisamos disso, irmãos. Se nós não crermos nisso, nós estaremos sempre na porta do sepulcro, chorando, lamentando. Eu não estou dizendo que nós vamos sair por aí ressuscitando mortos, não é isso que eu estou dizendo. Mas o que eu estou dizendo é, o que nós precisamos é voltar a ter uma vida espiritual ao tal ponto que a nossa fé seja uma fé espiritual, não uma fé material, não uma fé apenas, irmãos, mas que Deus nos leve a alcançar o mundo espiritual verdadeiramente. E se nós andarmos por lá, a nossa fé será tão viva, que as coisas, irmãos, passarão a mudar para nós. Olhe para os homens que um dia alcançaram isso. Olhe para Pedro, na porta formosa, ele disse: olhe para nós, eu não tenho prata, eu não tenho ouro, mas o que eu tenho, isto eu te dou, em nome de Jesus, levanta e anda. E ele não fez isso e foi embora, não, ele ficou esperando ele levantar e andar. Não é, irmã Rita, pegar o nome, dizer, você tem um problema? Tenho. Põe no caderninho da oração, deixa lá, só Deus, e ela que se vire. Não, é ter a convicção que o poder de Deus está em nós, querendo se manifestar, mas precisa alcançar uma fé verdadeira, um povo verdadeiro, irmãos, um povo espiritual de verdade, não uma fé ensinada, como eu disse. Olhe para o Pedro, ele era este homem, ele foi até a casa da costureira e ele ressuscitou a costureira, e a palavra era tão poderosa que ele disse para ela: levanta-te e anda. Eu digo aos irmãos, qual é a diferença entre nós e o Pedro? Os irmãos conhecem a história dele, e vão ver que ele era um homem, que no princípio era um homem tribuloso, como nós. Mas depois do dia do Pentecoste, irmão, ele nunca mais foi o mesmo. Eu posso perguntar aqui, a maioria de nós aqui somos batizados com o Espírito Santo. É como se o Pentecoste também tivesse acontecido conosco. Mas o que nós temos produzido depois deste poderoso batismo com o Espírito Santo? E aí você olha para aqueles homens, eles viraram Jerusalém de cabeça para baixo, eles influenciaram a Judéia, eles mudaram Samaria, e eles foram até os confins da terra, com um poder extraordinário. E nós, irmãos, depois do batismo com o Espírito Santo, o que mudou? Nós falamos em língua, pastor. Mas é só? Mas nós só temos a evidência do batismo? E a finalidade do batismo? Por que não está acontecendo? Eu digo, irmãos, porque a nossa fé
ela não alcançou aquele lugar. A nossa fé não nos transporta para lá, primeiramente. A nossa fé não sai daqui. É isso que está acontecendo conosco. A igreja precisa voltar a ser a igreja do Espírito, e não a igreja material, mas a igreja espiritual. A igreja que crê em Deus. A igreja que ouve a voz de Deus. A igreja que tem ligação com Deus. A igreja que antes de fazer, ela ouve aquele que é o Senhor do reino, como Jesus. E por isso Jesus pôde fazer. Quando ele chamou Lázaro, tudo foi ao encontro daquela voz que chamava o Lázaro. Os judeus já diziam, já cheira mal, 4 dias, mas não importa. A fé vai além do que pode ser visto. A fé está além disso. E é isto que nós precisamos, irmãos, alcançar novamente. Porque eu digo novamente, talvez nós nem vivamos, nem vivemos isso, não é? Eu não vivi isso. Mas por que novamente? Porque eu e você somos a igreja. E a igreja de Deus começou com isto. E se nós somos a igreja, então nós temos que voltar para isto. Nós temos que alcançar. Vamos estar em pé, meus irmãos. Vamos orar. Nós, irmãos, precisamos de verdade, nesses últimos dias da igreja, sermos este povo, um povo que de fato, irmãos, viva a verdade de Deus. Que a nossa fé não seja apenas uma aparência de fé, mas seja de fato uma demonstração de fé. O que Deus espera da tua igreja é isto: que a igreja volte a ser uma igreja espiritual, e nessa espiritualidade nós possamos, irmãos, manifestar a Deus, de maneira que as pessoas olhem e saibam que Deus é todo poderoso. E isto vai ser demonstrado através de nós. Nós precisamos também crer nisso, que as nossas vidas devem ser para a manifestação do poder de Deus. A minha e a tua vida deve ser isto, irmão. Se nós acreditarmos nisso ferrenhamente, senão nós olhamos para a Bíblia e vemos a história do Paulo e contamos a história dele, narramos, e é lindo, a igreja chora, mas a história dele ainda está aqui, não para a igreja chorar de ver. A história dele está aqui para dizer, é possível para vocês também. Se Deus chamou homens simples como eles, e eles fizeram, é possível que nós façamos também. Basta nós vivermos a mesma vida. É isto, meus irmãos. Vamos orar nesta noite. E nesta hora, meus irmãos, eu quero pedir aos irmãos que juntos nós possamos pedir a Deus, irmãos, que renove-nos, levantando um povo verdadeiro para Deus,
Eu não tenho dúvida que este é o desejo do coração de cada um dos irmãos aqui. É o meu também, de ser um crente que glorifique a Deus. Que Deus possa olhar e dizer: olha, eu tenho lá um povo que de fato glorifica o meu nome. Mas para isto, irmãos, nós precisamos alcançar este reino espiritual. Amém, meus irmãos? Vamos orar então. Senhor Deus e Pai, nós cremos em Ti, Senhor. Pai, nós cremos no Teu poder, Senhor. Deus, nós cremos, Senhor, que todo o poder está nas Tuas mãos, Senhor. E não há nada, Senhor, nada, Pai, que o Senhor não possa fazer, Deus. Pai, mas nós, Senhor, a maioria das vezes não temos alcançado este limiar da fé. Nós apenas, Senhor, aprendemos sobre a fé, Senhor. E nós chegamos a um momento, Senhor, onde a fé, ela precisa ser demonstrada, Senhor. Ela precisa ser vivida, Senhor. Ela precisa ser manifestada, para que o mundo, Senhor, veja que o Senhor é todo poderoso através da Tua igreja, Senhor. Todo poderoso através das nossas vidas, Senhor. Todo poderoso através de nós. Pai, então eu te peço, Senhor, nos dê poder, Senhor. Nos dê poder, Senhor. Nos dê autoridade espiritual, Senhor. Nos dê qualidade, Senhor, de vida espiritual, Senhor, saúde espiritual, para poder manifestar o Teu nome neste tempo do fim, Senhor. Deus, e agora, Senhor, agora, nós te pedimos, Senhor, que o Senhor venha sobre nós com este poder, com esta autoridade, Senhor, com esta medida da fé, e possa, Senhor, neste momento, Deus, visitar os enfermos neste lugar, trazendo a cura sobre eles, Senhor, manifestando o Teu nome, o Teu poder, Senhor. Deus, vem, Senhor, sobre nós, trazendo esta convicção, Senhor, esta realidade, Senhor, esta plenitude, Deus, para que nós, Senhor, possamos demonstrar a Tua glória. Manifesta, Senhor, o Teu poder na Tua igreja. Manifesta o Teu poder, Senhor, nas nossas vidas. Senhor, Deus Santo, Deus, nos dê, Senhor, esta autoridade, Senhor, este poder, para podermos glorificarmos, Senhor, o Teu nome. Deus, por isso eu te peço, Senhor, seja conosco, Senhor, a cada dia. Seja conosco, Senhor, manifestando o Teu poder e a Tua vida em nós. Pai, também eu te agradeço, Senhor, pela vida de cada um dos Teus filhos, que juntos, Senhor, vieram para que nós pudéssemos buscar a Ti nesta manhã. Que o Senhor, possa abençoá-los, Deus, com toda sorte de bênçãos, Senhor. Que o Teu poder nos cubra com a Tua vida espiritual, com a manifestação da Tua glória, Senhor, com o derramar do Teu Espírito Santo sobre as nossas vidas, Senhor. E nos dê, Pai, um dia de paz, um dia para a Tua glória. E abençoe, Senhor, também o nosso culto logo mais à noite, onde nós estaremos, Senhor, manifestando, celebrando, Senhor, a Tua morte e a Tua vinda. Senhor, eu te peço, leva-nos em paz nesta hora. Seja conosco, meu Pai. É o que eu te peço, Deus, no nome bendito de Jesus. Amém.